eu botar esse assunto, que esse assunto me interessou. Ponto, elemento, né? Distância, direção, sentido, ponto. Né? A questão do ponto é que existe um ponto relacionado à categoria substância. Ponto não pode ser definido. É um ponto. Ponto. De onde vem o ponto? Um ponto é uma categoria imaginativa da gente, né? Que a gente trouxe. Não, existe um ponto. Onde você vê pontos? Você vê pontinhos, alucinações, você chama de ponto. Não? Mas ponto, substância, quer dizer que ele tem uma substância. Né? E que é o que é em si mesmo, independente de nada relacionado, que não esteja relacionado àquele ponto. Não? Essa é a categoria que, lógico que eu vi a introdução ao pensamento de Euclides aí de um professor, né? Que ele define ponto é o que não está relacionado com nada além dele, né? Além daquele ponto, pelo menos o que eu quis dizer. Hoje eu não sei como é que é, eu não tive as aulas de matemática, nem acesso às informações. Eu tive a minha imaginação de criar, não, uma espécie de ponto substância. Não? E esse ponto substância, uma hora ele teve que se reproduzir, né? Ele deu origem a outro ponto de substância, isso é um axioma, né? Há vários pontos de substâncias. Purificou, ou seja, ele explodiu, surgiu um punhado, né? De pontos de substância de mesma natureza, né? E divergiram entre si. Né? Eles divergiram entre si. O universo é feito da mesma substância? Aí eu não sei. Categoricamente falando, uma substância seria uma coisa em si mesma, e a outra substância diferente dela seria outra coisa em si mesma. Seria categoria de relação de diferença. Né? Eu acho que a questão de distância, direção, sentido, posição, né? Orientação, relação entre eles. Né? Uma coisa é igual a outra. Segundo Euclides, né? Uma coisa não é igual a outra, não tem como existir. Né? Segundo o professor lá. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, simplificando a linguagem. Não? Mas se tudo tem a mesma substância, segundo Spinoza, tudo é Deus. Deus é essa substância geral. Né? Eu digo ponto, substância, há ou haverá. Ou seja, existiu, existe e existirá. É eterno. Ou não. Não é uma possibilidade, não existe. É uma ilusão. Não existe. A existência é uma ilusão. Ou pode ser uma coisa e outra, uma coisa ou a outra, não? Não? E uma coisa que não é. Nem nada, nem nada. Não? Olha só a questão metafísica, que é a base da categoria ponto. Não? Então o ponto ele tem várias distinções. Então o ponto pode existir em si mesmo. O ponto pode não existir. Não? Estudam uma criação de um ser, de algo que não. A existência é uma questão categórica também, não? A existir, eu existo, eu penso, logo existo, toda aquela parafernália. Eu existo onde não penso, que os psicólogos adoram dizer isso. O cara queria me ensinar isso esse dia para trás. Olha só o nível. Como que eu tenho que aguentar? Então, ponto. Se ele se moveu, ele foi para uma direção, não? Não? Aí ele falou, você traçou uma reta, existe um ponto e o outro, não? Existem geometrias que não são, hoje, existem geometrias que não são euclidianas, não? Que existem outros conceitos, não?
Não é que eu esqueci, que eu estudei, o professor Ari me dizia, mas era básico, eu não tinha acesso às informações direito. Não. Se um ponto se moveu, então ele traçou uma distância. Não. Ele está no lugar momento, depois passou para outro lugar momento. Se existem vários pontos de substância, eles se divergem entre si, então eles não são. Um está em um lugar momento, outro está em um lugar momento, em uma distância, um vai para uma direção, outro vai para outra, outro vai para outro sentido, outro vai para o outro. Não? Outro está numa posição e outro está em outra posição. Não? Energia. Né? Surgiu energia, né? Com o movimento do ponto. Então, movimento e energia são categorias relacionadas. Não? Aí a questão da relatividade, em posição e relativamente a outro, em determinado, com cada movimento descrito, né, surgiu o elemento. Então, o elemento é uma categoria relacionada de pontos, né, substâncias, né, independente relativamente entre si. Né. Então, eles são independentes e ao mesmo tempo relativos entre si. Então, eles estão relativizados entre si. Né, um em relação ao outro. Um é o que o outro é em relação ao outro. Isso eu categorizei, tá mais complicado que isso, porque quando eu escrevi eu estava em estado de graça. Mas é a questão do elemento. Né? Eu imaginava essas coisas porque eu não tive acesso às categorias de Euclides, nem ao princípio matemática do Newton. Não? Hoje esses livros são fáceis de comprar. Hoje é muito fácil. Não? R$ 180 esses livros. Não? Que tem a geometria, as categorias básicas de Euclides, depois vai passar para Newton, depois passa para física do Einstein, relatividade. Não? Eu descobri isso empiricamente lendo um livro do Bertrand Russell. Eu falava, nossa, tudo é absoluto, o tempo é absoluto, o espaço é absoluto. Aí quando eu li um livro na época eu tinha 18 anos, eu li um livro do Bertrand Russell, eu falei, né, que merda é essa? Diferente. Aí eu comecei a viajar. Né? Não. O que nós somos compostos? Nós somos compostos de elementos químicos, carbono, hidrogênio. Hidrogênio faz parte do carbono. A partícula mais elementar, segundo a nossa ciência, é a partícula de hidrogênio, um próton ou um elétron. Mas o próton é dividido em várias partículas. Não? Existem outras partículas que são, por definição matemática e experimental, existentes. Não? Quarks, bósons, seriam as partículas mais elementares, e a física diz que existem coisas mais elementares ainda. Eu falo, então um elemento só pode existir, né, em relação a essas categorias que eu criei. Então existe uma coisa antes existe o elemento. Não? Mas a categoria de distância é que um gato pode estar ou não estar morto. Eu disse, a questão do ser não sendo. Não? Ser sem ser. Não? É uma possibilidade. Né? Se você vê o gato está vivo. Né? Se você não vê o gato pode estar vivo ou morto. Seria absurdo. O Schirmer diz que isso é absurdo, não pode acontecer. Não? As questões da categoria das física quântica, segundo um amigo meu, são absurdas. Você não pode conceber. Esse que é o problema. Não? Você pode conceber, desde que tenha alguma coisa relacionada a isso. Não? Desde que você não veja o universo como totalmente racionalizável, ou essa coisa chamada razão, lógica, precisa ser aprimorada. Né?
Eu imaginei uma natureza das coisas. Baseado, quando eu estava mexendo, formulando essas coisas, eu estava lendo os Vedas, né? Da Nova Acrópole. Né? Um amigo meu, na época, estava fazendo Nova Acrópole, ele veio com os Vedas, eu comecei a ler os Vedas. Isso aqui eu nem sabia que isso existia. Eu comecei a ler os Vedas e comecei a imaginar, não? Essas coisas. Dando forma a um pensamento que eu tinha tido. Isso foi em 2002, 2001, 2002, foi um pensamento que eu tinha tido em 1993, 94. Não? Infinitas direções e distâncias. Né? Infinitos sentidos. Eu esqueci de colocar isso. Se eu acredito no universo infinito, que deve dizer infinitas direções. Direções é uma categoria que a gente imagina, uma direção do ponto A para o ponto B vai traçar aquela setinha de direção. São os vetores que eles falam. Eu tinha que ler princípio de matemática para explicar isso direito, mas a minha concepção é mais simples. Orientação, movimento consciente. Né? De certa forma, o movimento consciente é muito mais complexo que o movimento não orgânico. Né? A consciência é um movimento, é uma estrutura complexa e um movimento muito mais inteligente do que o movimento, né? Talvez não de indefinível geometria, de nível de inscrição, né? Que é a origem de tudo que existe, segundo o ponto do elemento. Né? Você não pode escrever o movimento, você não pode colocar dentro de uma ideia, né, de ponto, reta, de geometria, matemática. Né? Essas coisas são... Né? Mas pode, não sei, muita gente vai discutir que não, né? É isso aí. Elemento.